Lucas, obrigado pela linda mensagem. E outra coisa, eu não te conhecia, eu não conhecia a sua fisionomia, só conhecia os seus olhos, e você é lindo sem máscara. Continue. Na casa do nosso Deus, quando nós servimos na casa do nosso Deus, principalmente quando de pequenos, está certo que você não é tão pequeno assim, né? A gente se desenvolve sem limites. Continue. Louvado seja Deus. Nós temos a alegria hoje de recebermos aqui o pastor Bruno Ferreira. Está acompanhado da sua esposa Naomi. Cadê? Lá está a Naomi. Obrigado, irmã. Obrigado, pastor Bruno, pela prontidão e pelos arranjos que precisaram ser feitos, e o Senhor pronto novamente. Vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai ser o instrumento. Que Deus use poderosamente o Senhor. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, uma oportunidade importante de Israel. Na verdade, apresenta ele como o Verbo que estava com Deus e que era Deus. E após essa primeira introdução mais teológica, um pouco mais densa, ele apresenta João Batista. O livro vai avançando no capítulo 1, primeiros discípulos que começam a seguir Jesus, até que quando começa o capítulo 2 do Evangelho de João, tem o primeiro grande milagre no Evangelho que inaugura o ministério de Cristo. O primeiro milagre acontece lá em Caná da Galileia. A mãe de Jesus vem até ele, e coloca ele numa situação um pouco complicada. Ela vira para ele e fala que o vinho havia acabado, e fala para meio que esperando ele resolver a situação. Existe um contraponto no Evangelho de João que a gente não vai explorar muito nessa noite, mas é muito comum Jesus não seguir as orientações das pessoas no Evangelho de João. Quando você lê com atenção, você percebe que é muito comum as pessoas pedirem alguma coisa para Jesus e Jesus fazer de um outro jeito, não fazer exatamente o que as pessoas estão pedindo, ou até mesmo aparentemente parecer rude em algumas respostas, como aquela que ele dá para sua mãe. Jesus diz para sua mãe que ainda não havia o quê? Não havia chegado a hora dele. Isso vai acontecer repetidamente nos evangelhos. Muitas vezes você vai ver expressões como essa, que não é chegada a minha hora, não é chegada, não está ainda na hora certa, não é chegada a hora. Quando começa o capítulo 2, Jesus faz o primeiro milagre, é um momento assim de muita admiração das pessoas. As pessoas transformam água em vinho, as coisas assim começam a se desdobrar, e Jesus ele chama a atenção naquele primeiro milagre. Mas esse não é o grande momento em que Jesus chama a atenção das pessoas. Na verdade, a sequência do capítulo 2, Jesus vai até a Judeia a fim de celebrar a Páscoa. E lá acontece uma das coisas mais estranhas do ministério de Jesus, quando a gente fala de um Deus em um ministério de amor. Jesus entra no templo, expulsa os vendilhões do templo, e ele chama muita atenção quando ele faz isso. Ele chama atenção por causa da aparente rudeza da forma como ele lida com a situação? Não. Jesus chama atenção porque para fazer o que ele estava fazendo, lhe demandava muita autoridade. Os líderes religiosos ficam cabisbaixos, eles não sabem muito como lidar com aquela situação. As pessoas são pegas de surpresa, e Jesus demonstra uma autoridade que não era visto em Israel de maneira tão fácil. Apesar de existirem líderes religiosos, muitas dessas autoridades estavam baseadas no status, na posição, no cargo, mas não baseada numa autoridade intrínseca da relação do zelo para com Deus. Isso havia se perdido em Israel. Isso chama tanto a atenção das pessoas que quando começa o capítulo 3,
um dos líderes religiosos marca um encontro com Jesus. Não marca bem o encontro. Na verdade, ele sai escondido no meio da noite, com medo das pessoas o virem. E esse homem se chamava Nicodemos. No meio da noite, escondido, com vergonha de encontrar-se com Jesus, aquele homem vai, porque naquela situação na Judéia, que Jesus demonstra tanta autoridade em meio ao templo, aquele homem se sente atraído por aquele personagem emergente. Nicodemos era o suprassumo da nação judaica. Era um cara extremamente rico, um cara extremamente conceituado, um cara importante, membro do Sinédrio. Ellen White chega a dizer que num contexto como esse que vivemos, por exemplo, de pandemia, em que as pessoas, muitas delas ficaram sem trabalhar, ela chega a dizer nos Diário de Todas as Nações que se fosse necessário, com a fortuna de Nicodemos, eles poderiam passar Israel com 17 anos sem trabalhar, que a fortuna de Nicodemos era suficiente para sustentar a nação. Era muito dinheiro. Não era um cara assim qualquer. Era realmente o suprassumo, a nata da civilização judaica naquele período. Era um cara inteligente, era um cara educado, era um cara que havia construído um patrimônio, uma fortuna enorme, era um cara importante no Sinédrio. Você vê que algumas situações, mesmo ele estando contra a corrente do Sinédrio, a sua posição de alguma forma é levada em conta, as pessoas de alguma forma param para ouvi-lo, mas ele tem vergonha de Jesus, e ele vai escondido à noite encontrar-se com Jesus. A sequência do capítulo 3 fala de exatamente o contrário. Quando João Batista é questionado e seus discípulos questionam aquele líder emergente, Jesus, e algumas pessoas estão deixando de seguir agora João Batista, que tinha fama, e ele está perdendo o respeito aparentemente das pessoas, seus discípulos, as pessoas estão deixando de segui-lo. Ele exatamente parece que não tem vergonha do que está acontecendo, nem consigo e nem com Jesus, e ele fala: importa que ele cresça e eu diminua. Jesus sai daquela situação meio de conflito ali com os discípulos de João, os discípulos de Jesus, os discípulos de João, com aquele um pouco de desconforto, e ele caminha em direção a Samaria, com o rumo de chegar na Galileia. Abandona a Judéia, sai do meio daquela situação desconfortável, vai na direção da Galileia, mas ele passa por Samaria, e aí ele encontra uma situação que é o contraste também do capítulo 3. Enquanto Nicodemos sai no meio da noite, com vergonha de Jesus, para encontrar-se com Jesus, às escuras, o capítulo 4, quando Jesus vai passando pelo território de Samaria, fala de uma mulher que sai no meio do dia, não agora no meio da noite, no meio do dia, mas com vergonha de si. E porque ela sai no meio do dia com vergonha de si mesma, ela acaba se encontrando com Jesus no poço. E aquele encontro daquela mulher com Jesus no poço é extremamente transformador, porque ela tem vergonha da sua história, ela tem vergonha daquilo que ela havia feito, ela tem vergonha daquilo que ela estava fazendo no momento. Por isso ela sai no meio do dia, que era o momento que as pessoas não iam buscar água. E aí acontece uma coisa fantástica. Ao encontrar-se com Jesus, aquilo que era a vergonha da mulher passa a ser o seu testemunho. Ela na verdade volta para dentro da cidade contando que encontrou um homem que falou tudo o que ela fazia. Ela tinha vergonha do que ela fazia, por isso ela se escondia ainda ao poço no meio do dia. E o encontro com Jesus foi tão transformador
que na verdade o que era motivo da vergonha dela passa a ser o testemunho da mulher. Nós vivemos uma situação que o evangelho talvez se tornou um pouco estranho às pessoas. Alguma maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. Na verdade, Jesus, ele olha para aquela mulher tendo um relacionamento heterossexual com outros homens, e aquilo para ele é absurdo da forma como ela se relacionava, e ele chama a atenção da mulher, e aquilo que era vergonha para a mulher naquele momento, na verdade passa a ser o testemunho dela. Encontrei um homem que falou tudo que eu estava fazendo. Jesus acolhe a mulher. Não vamos ler os textos todos por causa do tempo. Jesus acolhe, recepciona, ele aceita a mulher do jeito que ela vai, com vergonha de si até o poço. Mas o diálogo com Jesus é um diálogo transformador. E aquela mulher sai sabendo que tem algo a mudar na sua vida. E o que é a vergonha passa a ser o seu testemunho. E aí chegamos então, pulando vários e vários textos, por causa dos seus detalhes, no capítulo 4, versículo 39. E nesse momento são apresentados dois grupos de pessoas em Samaria. Diz aqui, o primeiro grupo entre os samaritanos é o que está apresentado no verso 39. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. O que um dia atrás, alguns instantes atrás, era o motivo da vergonha da mulher, que fazia com que ela saísse escondida ao poço, agora passa a ser a razão do testemunho e leva muitas outras pessoas à conversão. O poder transformador do encontro com Jesus mudou as dimensões, mudou até mesmo como ela se enxergava. E o que era vergonha passa a ser a razão da conversão de outras pessoas. No entanto, o verso 40 começa a falar sobre os desdobramentos disso. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que ele permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. É muito interessante o que acontece ao longo do Evangelho de João. Como eu falei, tem muitos detalhes, não dá para a gente estudar, mas é muito comum Jesus ser mais bem recebido entre os inimigos dos judeus do que entre mesmo os judeus. E após aquela mulher sair testemunhando, falando da sua vida e de como a encontrar um profeta que falou sobre os problemas que precisam ser mudados, e as pessoas aceitaram aquele evangelho proclamado no testemunho daquela mulher, eles pedem para Jesus continuar com eles. Os samaritanos, que aparentemente são os inimigos de Jesus, os inimigos dos judeus, aparentemente estão do outro lado. A gente muitas vezes acha os samaritanos como pessoas que não tinham nenhum credo. Tem toda a parte da miscigenação entre outros povos da terra, que a gente vê isso em outros textos da Bíblia. Mas os samaritanos, de maneira geral, eram pessoas razoavelmente tementes a Deus naquele período do 1º século. Foi encontrado há muito tempo atrás, lá entre a década de 50 do século passado, nas cavernas de Qumran, o Pentateuco samaritano. Os samaritanos, de maneira geral, acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, apenas nos livros escritos por Moisés, pelo Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eram os livros que eles concentravam a sua compreensão sobre Deus. Eles não acreditavam no Messias vindouro, porque isso é mais claro aonde? Nos profetas posteriores. Tanto que o embate daquela mulher com Jesus, ele é teológico. Ele não é apenas, quando ela entende
o que Jesus está propondo, que tem que ter coisas em sua vida que precisam ser mudadas, ela começa a fazer questionamentos teológicos para Jesus, que são parte da crença dos samaritanos. Ela pergunta sobre o lugar de adoração, porque nos lugares, dos livros do Pentateuco, onde havia qualquer tipo de sinalização para com Jerusalém, como centro de adoração, que não é tão explícito, acontece em poucos versos de Deuteronômio, aonde havia menções que poderiam sinalizar para Jerusalém, lá no Pentateuco samaritano, estava Monte Gerizim. Então, na verdade, ela não questiona Jesus sobre uma coisa aparentemente herética, ela questiona Jesus com base nas escrituras que ela tinha. Na Bíblia dela, vamos dizer assim, estava escrito Monte Gerizim, em trechos do livro de Deuteronômio que poderiam sinalizar algo como Jerusalém. Ela pergunta sobre o Messias, ela pergunta coisas que eram, vamos dizer assim, a parte em que havia confronto teológico entre os samaritanos e os judeus. Só que depois que aquela mulher fala da podridão da vida dela, aparentemente dessa forma que muitas vezes é enxergado, e ela testemunha sobre isso, o coração dos samaritanos se abre e eles pedem para Jesus continuar mais 2 dias com eles. E aí acontece o segundo grupo de conversões, que está no próximo verso. Diz assim: muitos outros o quê? Creram nele por causa da sua palavra. Então nós temos 2 grandes grupos de conversões. Um primeiro grupo de pessoas que se convertem por causa do testemunho daquela mulher, e agora um segundo grupo de pessoas que se converte por causa do quê? Da pregação, da palavra de Jesus. E diz o verso 42, e dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o que diz o texto bíblico? Isso é extremamente incomum e incômodo no Evangelho de João. Quando nós vamos chegar alguns capítulos avante, por exemplo no capítulo 10, antes do capítulo 11, óbvio, né? É que o 11 vai falar da ressurreição de Lázaro. Quando o capítulo 10 fala da saída de Jesus da Judéia, da Judéia, ele se dá exatamente por quê? Porque Jesus se apresenta como Filho de Deus. Na verdade, o que traz muitas vezes conflito para Jesus ao longo do Evangelho é ele se apresentar como Filho de Deus. E nós temos aparentemente entre os inimigos os primeiros a reconhecê-lo como Salvador do mundo. Isso ia contra a própria teologia samaritana. Isso ia contra a maneira como eles enxergavam a religião. Só que o coração deles se abriu para a palavra de Deus, e existe um poder profundo na palavra de Deus. É isso que João está tentando transmitir. No princípio era o verbo. Existe um poder na palavra, e Jesus é a palavra encarnada. E ao Jesus falar, são as palavras de Deus que tocam agora a humanidade. Ao ouvir as palavras de Deus, o coração dos samaritanos se abre e eles o reconhecem como o Salvador do mundo. O texto vai avançando e chegamos ao verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para Galileia. E Jesus tinha um probleminha na Galileia. O que acontece? Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta o quê? Não tem honras na sua própria casa. Assim que chegou na Galileia, a situação foi um pouco diferente. Apesar de Jesus sinalizar que um profeta não tem honra na sua terra, né, ele tinha crescido na Galileia, ele é recebido pelos galileus. Os galileus o receberam. Por que eles receberam? E o texto dá uma explicação: porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. A mesma postura de autoridade de Jesus no meio da festa, da mesma forma como chamou a atenção de Nicodemos, também chamou a atenção dos galileus. Jesus agora está ficando famoso,
Jesus estava ganhando fama, era um galileu que começava a despontar, lá no meio da nata religiosa da Judéia. No entanto, apesar de enxergarem Jesus como um dos seus que está ficando famoso, o coração deles não se abre para o poder da palavra. Muitas vezes nós ouvimos o Evangelho, e o Evangelho até que cativa o nosso coração, traz certa admiração, mas muitas vezes o Evangelho não promove transformação. É gostoso ouvir um bom sermão, um bom pregador, alguém que conhece profundamente a palavra de Deus, e muitas vezes nós achamos que ouvir bons sermões, muitas vezes nós achamos que ler bons livros religiosos, escutar boas músicas, é o mesmo, ou é igual a realmente receber o poder da palavra sobre nossas vidas. E acontece que muitas vezes nós estamos comendo, desculpa falar dessa forma, mas acho que é uma maneira de ilustrar, sermões ultraprocessados, extremamente estimulantes ao paladar, são cativantes, tem muitas coisas interessantes, mas eles não são nutritivos, porque a nutrição da palavra promove transformação duradoura e profunda. O texto avança dizendo o seguinte, verso 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. É como se a história voltasse para o começo. Jesus agora volta para o ponto de partida do seu ministério em João, que é onde ele faz o primeiro milagre. A história volta para o começo, é como se a história voltasse para o mesmo lugar. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava o quê? Doente em Cafarnaum. E é muito interessante que, como já se torna comum em João, parece que na verdade Jesus chama mais atenção daqueles que são considerados inimigos do que dos amigos compatriotas. Quem era aquele homem? Oficial do rei. O que isso tem a ver? Na verdade, todos aqueles que se uniam ao Império Romano eram considerados traidores da pátria. E aquele homem que era oficial do rei, na verdade era enxergado com autoridade, mas ao mesmo tempo odiado, porque era um traidor da pátria, ele servia ao império. E é esse homem que tem um problema, ele tem um filho doente, e aí ele resolve fazer algumas coisas. Olha o que diz o texto, verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e fez o quê? E lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Aquele homem tinha um problema, ele tinha um filho à beira da morte, e ele chega até Jesus, ele vai ao encontro de Jesus na Galiléia, aproveitando que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, e ele apresenta para Jesus, ele roga para Jesus uma solução para o seu problema, e ele dá uma receitinha para Jesus. Ele diz assim, final do verso 47, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava o quê? À morte. Então ele não só foi até o encontro de Jesus, largou seu filho em Cafarnaum, foi até Caná da Galileia, deixou seu filho com os servos cuidando do seu filho, ele foi até Jesus e se humilha rogando para Jesus curar seu filho, com que ele também dá uma receitinha para Jesus. Ele fala assim, ó, Senhor, desce e cura meu filho. Olha o que Jesus fala para ele. Então Jesus lhe disse, se porventura
não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus fala que se eles não virem milagres, prodígios, eles não vão acreditar. Aparentemente, Jesus não está dizendo aquilo para aquele homem. Por que ele não está dizendo aquilo para aquele homem? Porque a história vai acontecer tudo ao contrário do que Jesus disse aqui. Os próximos versos vão mostrar isso. Nós vamos ler rapidamente os próximos versos. Mas Jesus está dando um recado para o seu povo, que queria ver alguma coisa grande para poder acreditar. E aí na sequência, o oficial vira para Jesus, versículo 49, diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho o quê? Para ele tinha um jeito de resolver o problema. Qual era o jeito? Jesus descer e curar o filho. Nós somos muito parecidos com aquele homem. A gente não só traz o problema para Deus, muitas vezes vem para perto dele, exatamente porque a gente tem um problema. Eu vou na igreja hoje, vou quarta-feira, porque eu tenho um pedido muito especial para fazer. É muito comum a gente se aproximar de Deus para que Ele resolva um problema, como se fosse uma caixinha de desejos, que a gente vai lá, põe o nosso desejo e espera que resolva. Se bobear, e se pudesse fazê-lo, alguns diriam para Deus até que modelo que eles querem. Senhor, eu quero trocar o jogo de panelas, quero um sofá novo, quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Alguns diriam, quero verde. Algumas que querem casar, falarem assim: Senhor, eu quero, mas ele precisa ser loiro, e ser assim, e que ele faça isso. E é muito comum a gente chegar para Deus com o nosso problema, e ao mesmo tempo com a solução também do lado. Senhor, eu quero desse jeito. Se alguns pudessem, mandariam até o link aonde comprar. Senhor, compra desse modelo para mim. O problema é que Jesus não está muito preocupado exatamente em suprir as nossas necessidades, quando isso se dá apenas por razões egoístas. E muitas vezes ele até entende que o melhor é não responder. Às vezes Deus até entende que o melhor é não dar aquilo que a gente espera. Jesus responde exatamente o contrário para aquele homem. Jesus vira para ele, verso 50, e diz: vai, disse-lhe Jesus, teu filho o quê? Teu filho vive. Aquele homem pediu para Jesus, suplicou várias vezes para Jesus descer e curar o menino. E Jesus vira para ele e faz o quê? Não, pode ir embora, teu filho está vivo, teu filho vive. Você voltaria para casa? Vamos supor que você fosse a um médico, seu filho está doente, você espera ali horas para ser atendido, passa um tempo, você não consegue entrar com a criança, você explica para o médico o que está acontecendo, você acha que seu filho está à beira da morte, e ele vira para você e fala assim: não, pode ir embora, vai dar tudo certo. O que você acharia desse tipo de consulta? E é o que acontece com aquele homem. Aquele homem, ele tem a receita do bolo. Jesus, eu vou encontrar isso com Jesus, vou pedir para ele descer, ele desce, ele vai fazer alguma coisa aqui na minha sala, vai pôr a mão, sei lá, vai fazer algum guento, vai fazer alguma coisa, o menino vai curar. Mas não é o que acontece. Ele vira para Jesus rogando que descesse, e Jesus responde: não, pode ir embora, teu filho está bem. Mas o mais maluco da história é que aquele homem acredita.
A história diz, na continuação do verso 50, o homem creu no quê? Que diz o texto? Na palavra de Jesus e partiu. O homem creu no poder da palavra de Jesus e foi embora. O poder da palavra de Deus é algo assustador. O poder da palavra de Deus é transformador, transforma a vida humana, e muitas vezes aquilo que é vergonha passa a ser a nossa pregação. O poder da palavra de Deus rompe com as nossas ideias teológicas e nos mostra um propósito, uma compreensão da palavra mais profunda. O poder da palavra de Deus nos dá certeza de coisas que nós não vemos. Diz lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 6 em diante. 4 em diante. Que a fé é a certeza de coisas que o quê? Que não se vê, que a gente espera, mas não vê. Aquele homem acreditou e foi embora. No entanto, aquele homem volta para casa diferente. Ele tinha um problema, não tinha? Qual que era o problema daquele homem? O filho que estava doente. Essa é a razão que faz com que ele saia de Cafarnaum e vá até Caná da Galileia. No entanto, aquele homem volta para casa diferente. Olha o que diz a história. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho o quê? Vivia. E aí então aquele homem pergunta, e aí, como é que ele está? Já comeu? Está jogando bola? Correu? É isso que aquele homem pergunta? Ele não tinha um problema? Qual era o problema daquele homem? O filho estava doente. Quando ele volta no caminho e aparentemente ele se encontra com seus servos que lhe dão a resposta que ele fora buscar em Caná, parece que na verdade ele tem novas perguntas. Quais são as perguntas que aquele homem faz? Não são sobre a condição do seu filho. Ele pergunta, então, verso 52, indagou deles a que hora o seu filho se sentir o quê? A pergunta que aquele homem faz não é sobre o garoto, é sobre a situação, porque na verdade ele está querendo saber mais sobre quem? Sobre quem é Jesus. Ele volta diferente, ele não recebeu nada, ele só ouviu duas frases de Jesus. A primeira assim, se vocês não verem, vocês não vão acreditar. E a segunda é, tá bom, volta para casa e fique em paz, está tudo bem, seu filho vive. Ele não recebeu nenhuma evidência além dessas de Jesus. Na verdade, Jesus falou tudo o contrário do que ele esperava ouvir. Mas ele volta para casa com perguntas sobre Jesus. Isso a crença põe em seu coração. O texto avança, dizendo assim, informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Que horas era a hora 7ª? O verso 53 diz, com isso, reconheceu o pai ser aquela hora, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho o quê? Vive. Aquele homem ouviu as respostas erradas de Jesus, só que ele guardou até a hora que Jesus falou. Jesus não falou nada do que ele esperava ouvir. Jesus falou exatamente o contrário do que ele tinha ido buscar. Só que, apesar de ser pouco, era tudo que ele tinha para se agarrar. E ele marcou a hora que Jesus falou. Falou, não, é o que eu tenho, é o que eu vou, acredito nisso. E ele guardou no coração. E ele voltou com algumas perguntas do seu coração para casa.
E ao ouvir a primeira evidência de que sua fé tinha tido resultado, ou que o milagre aconteceu, ele traz novas perguntas, ele quer confirmar se faz sentido aquela fé que aparentemente é maluca. E aí diz o verso, finalzinho do 53, e creu ele e toda a sua. Depois, o homem chega em casa, conta a história, e aí o que acontece? Crê não só ele, como crê quem mais? A casa toda. Por causa do quê? Do poder da palavra. Aquele homem se agarrou ao poder da palavra e foi embora. E com o poder da palavra ele partiu. E aquilo levou para a sua casa uma centelha de fé, que despertou a crença em todos os seus familiares. O texto termina dizendo o seguinte, verso 54. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judeia para a Galileia. Qual que é o primeiro sinal? Vou deixar essa para você estudar em casa. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho, e vamos encerrar com isso. Qual foi o grande milagre da história? Jesus curar o menino? O grande milagre foi aquele homem sair de casa, ir até Jesus e voltar para casa com uma centelha de fé no seu coração. Esse foi o grande milagre. Todo o resto foi consequência desse milagre. E esse é o mais difícil de fazer. Muitas vezes nós vemos até Jesus com os nossos problemas, nossos pedidos, nossas angústias e sofrimento, e a gente acha que se Jesus resolver aquilo, a gente volta para casa com o kit de vida perfeito. Nossa, agora vai ser tudo muito bom, tudo maravilhoso. Mas não é essa a proposta de Jesus para nós. Não é essa a parte mais importante. Não é o melhor que Ele pode oferecer. Na verdade, Jesus quer oferecer o poder transformador da sua palavra. E muitas vezes, para despertar a fé em nós, Ele precisa, muitas vezes, até fazer diferente daquilo que a gente imagina que tem que ser feito. Ao contrário. Qual é o grande milagre que poderá acontecer nessa noite, se não voltar o nosso coração para casa com uma centelha de fé? Algumas semanas atrás, não sei exatamente quantas semanas, o Clóvis de Barros, acho que alguns conhecem, professor da USP, apesar de falar muitos palavrões, ele fala algumas coisas interessantes. E ele foi ao Flow, que é um programa, difícil explicar, um podcast, só que dá para ver as pessoas, porque dá para ver pelo YouTube. E ele contava sobre um tumor que estava em uma das suas visões. Ele tem um problema de visão bem parecido com o que eu tinha, com o que eu tenho na verdade, e ele teve um descolamento da retina. E por causa desse descolamento da retina, ele acabou fazendo uma cirurgia e colocaram silicone em uma das suas vistas, e ele perdeu a visão, por causa dessa situação. E no outro olho, 24 horas antes, um dia antes dele ir para aquela entrevista, para aquele podcast, ele descobriu que tinha um tumor. Então, na verdade, o que ele tinha, na verdade, era a certeza de que ele não viria mais, ele não conseguia enxergar mais. E perguntaram para ele: e como é que você está? E aí ele falou: não, está tudo bem, eu tenho fé. Ele não falou sobre milagre, ele não falou sobre cura,
Ele não falou que Jesus falou, pode ir para casa e que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Óbvio que eu não concordo com toda a visão teológica dele, com a maneira como ele explica o mundo, mas eu digo para você, parece que surgiu ali uma centelha de fé. Não é sobre as circunstâncias que eu estou, não é sobre as respostas que eu tenho, é muito mais profundo do que isso. É apesar das circunstâncias, é apesar das respostas que eu tenho, é uma certeza, e ele inclusive cita Hebreus nesse programa, falando, é uma certeza das coisas que não vemos. Talvez nós tenhamos uma teologia que nós nos orgulhemos. Agora a pergunta que encerro é, será que nós acreditamos realmente naquilo que nós dissemos acreditar? Que Deus acenda em nossos corações uma centelha de fé que não se apague independente das circunstâncias. Deus nos abençoe. Amém. Hino 471, confiei no meu Senhor, em pé. Oremos. Santo Deus, obrigado pelo privilégio que temos de vir aqui abrir a Tua Palavra. Explicamos de maneira especial que Teu Espírito acende em nossos corações a certeza do Teu cuidado. Que tenhamos fé, mesmo apesar de circunstâncias que às vezes são desfavoráveis. Leva-nos para nossas casas e que com a Tua proteção e o Teu cuidado possamos ter uma semana abençoada e ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Suplicamos isso em nome daquele que é o bom pastor, aquele que é a palavra viva, Cristo Jesus. Amém.